plenário decide que protesto de certidões da dívida ativa é constitucional. A decisão pode ter impacto na judicialização desses casos, já que dados do CNJ mostram que 40% dos processos em curso no Brasil são execuções fiscais. A ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar foi proposta pela Confederação Nacional da Indústria contra parágrafos incluídos em leis que autorizaram o protesto de certidões da dívida ativa da União, Estados, municípios e Distrito Federal. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou improcedente a ação. Para ele, o protesto é mecanismo constitucional legítimo para pressionar os devedores a quitarem os débitos tributários, já que não restringe de forma desproporcional direitos e garantias dos contribuintes. É precisamente para motivar o devedor a pagar, tal como faz o credor privado. Os ministros Edson Fachin, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski divergiram. Consideraram que o protesto seria uma sanção política para constranger inadequadamente o contribuinte. Por entender, em resumo, que se trata de uma sanção política proibida pela jurisprudência histórica do tribunal. Em segundo lugar, por entender que fere, sobretudo, o direito ao due process of law substantivo. É sanção política quando, ao invés de utilizar-se da via do executivo fiscal, o Estado credor realiza ou implementa medida que constrange o devedor e, nesse caso, constrange a atividade econômica. Este tribunal, principalmente em época de crise, como a vivenciada hoje, ele tem um compromisso maior com princípios. Não podemos eleger critérios de plantão, ainda que seja para atender a interesses da administração que eu tenho como secundários e não primários. Mas o relator defendeu que o protesto não impede a atividade de empresas e contribuintes e que não pode ser considerado uma medida coerciva, já que outras medidas seriam ainda mais rigorosas, como a execução fiscal, que pode levar à apreensão dos bens. Além disso, citou no relatório dados do CNJ. 40% dos processos em curso no país são de execução fiscal. Segundo o ministro, a decisão do plenário pode ajudar a reduzir esse número de processos. Eu não considero como relator sanção política, porque não impede o funcionamento da empresa e, portanto, não recai nas súmulas. Eu considero que não há violação ao devido processo legal, porque cobrar uma dívida extrajudicialmente não viola, a meu ver, o devido processo legal. É uma forma de cobrança perfeitamente legítima, muito mais em face das novas normas que prevalecem no Brasil. Ao final do julgamento, os ministros firmaram a seguinte tese. O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e assim não constituir sanção política.